Caro povo de Deus, nós hoje estamos numa celebração muito particular, que nós temos Santa Rosa de Lima, considerada padroeira da nossa América Latina. É impressionante que ela é a primeira santa, e nós tivemos uma grande santa, realmente uma primeira grande santa entre nós, porque Santa Rosa de Lima era conhecida como uma santa muito mística, muitas experiências de Deus, que operava muitos milagres. Ela era de uma família que era de colonizadores espanhóis, que vieram para a América Latina, para o Peru, e lá nesse período que estiveram no país, a família faliu, e ela teve que trabalhar como, vamos dizer, empregada doméstica, como secretária nas casas, para poder ajudar também o sustento da família, que seus pais teve uma família numerosa. Então, Santa Rosa de Lima, ela também era uma mulher muito bela, e ela se esforçou muito de oferecer penitências para não se deixar levar pela vaidade desse mundo. Também Santa Rosa, ela tinha como inspiração Santa Catarina de Sena, que era dominicana. Santa Catarina foi uma leiga, que era uma leiga consagrada. É belo esse tipo de vocação, porque às vezes a gente não vê muito esse tipo de vocação acontecendo na igreja, apesar de ter leigos consagrados. Então Santa Catarina era uma leiga consagrada da terceira ordem de São Domingos, do grande São Domingos, e que usava o hábito. Santa Catarina de Sena, para também que conhece a história de Santa Catarina, era uma santa de muito mística, de muitas visões, de muitas graças, de muitos êxtases. Quantas e quantas coisas são narradas da vida de Santa Catarina, uma mulher que teve um papel muito importante na solução do papado, quando o Papa foi para Avião, e pela divisão de ter dois papas na época. Santa Catarina teve uma ação de fé muito voltada para os diversos, naquele período que chamava a República, né, de Firenze, a República de Milão, os vários lugares eram chamados de República, as cidades. Ela teve um papel importantíssimo na fé, na vida política do seu tempo e da igreja. É muito belo que era uma mulher simples, considerada analfabeta, mas que tinha uma sabedoria divina muito profunda, a tal ponto que ainda hoje nós temos esses textos, que muitos dos seus textos foram escritos por secretários. Então, Santa Catarina de Sena era da terceira ordem dominicana, e Santa Rosa de Lima também quis ser desta ordem dominicana, quis viver a exemplo de Santa Catarina de uma forma muito parecida. Santa Catarina viveu na casa dos seus pais, consagrada como um hábito, tudo, e Santa Rosa de Lima também, na casa lá dos seus pais, num lugar reservado, teve um lugar, tipo um quarto separado, para viver a vida dela de penitência. E a vida dela de penitência era muito grande, e o padre lá no local, na época, permitiu que ela saísse do quarto, permitiu, as penitências que ela tinha, e sair do quarto apenas para receber a Santa Eucaristia. Então, como eu disse no início, ela usava uma coroa de espinhos, e na ponta da coroa tinha, na verdade, rosas, para que as pessoas não percebessem que ela usava essa coroa de espinhos para poder se unir ao sofrimento do Senhor. Para nós é muito estranho assim, uma pessoa pegar uma coroa de espinhos e colocar na sua cabeça. Também eu sei de um outro santo que fazia uma penitência dessa muito radical, que foi São Geraldo Magela. São Geraldo Magela, ele o chamava de o maluquinho de Deus na vila onde ele morava. Ele colocava coroa de espinhos sobre a cabeça e pedia para o pessoal bater na coroa de espinhos da cabeça dele. Ele tinha penitências que para a gente é uma coisa totalmente assim, inviável, vou dizer para vocês. Mas tanto também São Geraldo Magela, quantos e quantos milagres
ele operou em vida, Deus operou através dele. Inclusive, eu sou até de opinião que talvez um dos santos que Deus mais operou milagres em vida, me permita ser difícil fazer o cálculo assim, foi São Geraldo Magela. A vida de São Geraldo era uma vida também de muito penitente, mas acompanhada de graças impressionantes. Então, Santa Rosa de Lima tinha essa fama de ser santa, de uma vida penitente, de serviço aos pobres. E mamãe que gosta de narrar que quando ela faleceu, o funeral dela, foram presidentes, foi o bispo, arcebispo povo todo da cidade, foi um funeral, vamos dizer, um negócio apoteótico, para expressar o grande carinho e reconhecimento que ela tinha de vida de santidade já em vida. Então nós pedimos assim a Santa Rosa de Lima uma oração especial pela nossa América Latina. Aqui no textos, que são textos próprios da liturgia dedicada à santa, que se não fosse, hoje nós estaríamos entrando nas cartas de São Paulo, na carta aos Tessalonicenses. Nós então, com essa semana, no tempo comum, nós encerramos aquela parte dedicada ao Pentateuco, a Josué, a Juízes. Nessa semana nós entramos nos textos das cartas de São Paulo. Nessa carta de São Paulo, ele em Coríntios, ele vai dizendo duas coisas assim, muito simples e muito profundas, não é? Ele diz que aquele que se glorie no Senhor. E nosso Senhor também, ele fala coisas muito próximas sobre isto, no Evangelho de São João. Ele diz lá, diante das controvérsias com os judeus, que os judeus lá, os fariseus, os autoridades, eles procuravam a própria glória, mas ele procurava a glória de Deus. Nosso Senhor, ele é muito enfático nisso, que aquele pessoal que estava lá perseguindo ele, na verdade, estavam procurando a própria glória, ficar famoso, ser paparicado. Ele não estava interessado nisso, Nosso Senhor, ele estava interessado de proclamar a verdade e manifestar a glória de Deus. Para nós aqui, isto diz muito já de início, porque nós precisamos caminhar numa vida pautada que nós não podemos procurar a nossa própria glória, precisamos procurar a glória de Deus. Aí São Paulo ele vai avançando no texto dele, vocês me permitam um pouco de sensatez. Ele diz também que a pessoa não se indique, quem tem que indicar a pessoa é o Senhor. A gente vai dizer que a gente é isso, que a gente é aquilo? Não, é o Senhor que tem que manifestar que essa pessoa de fato é sua escolhida, como nós temos no caso de Santa Rosa de Lima, viveu tanta penitência lá, num lugarzinho trancado na casa da sua família, e o povo viu que naquela mulher recolhida e penitente era uma vida de muita santidade, a tal ponto que, mesmo quando ela faleceu, a população em volta e de muitos lugares foram lá ao seu funeral reconhecendo a santidade daquela mulher. Então, Nosso Senhor, São Paulo nos comenta que a gente não tem que se promover ou se indicar, quem tem que nos indicar é o próprio Senhor. Mas ele diz assim, me permita um pouco de sensatez, são vocês que me suportam. É muito belo isso, porque a vida de São Paulo, e particularmente com Coríntios, quanto que ele sofreu para jogar aquela semente da palavra do reino de Deus, para formar a comunidade cristã, para formar a igreja, naquela cidade famosa grega. Quantos sofrimentos ele teve, perseguições, dificuldades mesmo, a tal ponto que no seu sofrimento o Senhor teve que se manifestar para São Paulo, dizendo para São Paulo não temer, que naquele local o Senhor tinha muitos, que o seguiam, que o apoiavam, assim, pessoas que estariam do lado dele. Então São Paulo semeou aquela comunidade com muitas dores e lágrimas, e também vendo muita alegria dos frutos que se deu. Mas ele tem a humildade de dizer que, ao invés de ele dizer que suporta a comunidade de Corinto com todos os seus problemas, é a comunidade que o suporta. Essa situação
ela também nos dá uma chave de convivência. Porque até mesmo aquele que talvez devesse se gloriar ou desejar ser servido, ele, na verdade, ele reconhece que tem os limites dele, como ser humano, como pecador, como filho de Deus, e que tem os seus defeitos, e que a comunidade, mesmo ele dando tanta comunidade, a comunidade o suporta. E isso deve nos ajudar muito, porque nós precisamos ter essa caridade, e particularmente também para as pessoas que nos servem, que nos ajudam. Me permita, às vezes, ter um pouco de caridade com os padres, né? Não vou puxar aqui um pouco do corporativismo, puxar para minha sardinha, mas às vezes a gente pode ter, também agradeço que vocês têm que me suportar, mas às vezes pode ter um padre com mais dificuldade, com problemas, com deficiências. Eu tive um exemplo muito grande de uma comunidade que teve um padre que estava com um problema mental seríssimo, de esquizofrenia. Um padre esquizofrênico. Pode acontecer. Esquizofrenia é um problema mental que pode atingir qualquer pessoa. E o outro padre que estava na comunidade pediu a caridade do povo para com esse padre que tinha problema mental, de saúde. E o belo foi que a comunidade teve muita paciência com esse padre que tinha muito desequilíbrio mental. Então a gente precisa se suportar, ter paciência uns com os outros, porque nós não somos perfeitos. Nós sempre somos limitados na nossa caminhada. Os filhos precisam ter paciência com seus pais, os pais paciência com seus filhos, a esposa com seu esposo, o esposo com sua esposa, e a vida vai. Não existe nas relações humanas essa situação que não se precise ter um pouco ou muita paciência uns para com os outros. E São Paulo vai avançando e vai dizendo coisas muito belas. Eu vos apresentei como esposa imaculada, pura, virgem pura do Senhor. Essa visão, então, que a igreja é a esposa do Cristo, é uma teologia de São Paulo. São Paulo fala muito dessa relação do Cristo com a igreja, como a relação do esposo com a esposa. Esta mesma, vamos dizer, apresentação nós temos no Antigo Testamento. A aliança que Deus faz com o seu povo é uma espécie de relação também com o homem e com a mulher, que faz uma aliança com o outro, de fidelidade. Mas a igreja ser a esposa pura e sem mancha do Cristo, vamos dizer, quanta beleza, quanta dignidade que a igreja tem diante do Senhor, que a igreja seja essa esposa do Cristo, todos nós sermos compreendidos como essa esposa do Cristo. Mas me perdoe, né, que nós olhamos para nós mesmos, a começar por mim, muitas vezes a gente não é tão puro assim. E a gente não é tão imaculado assim, muito pelo contrário, nós temos muitas manchas de pecado. Mas se nós precisamos nos perceber como essa igreja do Cristo, como essa esposa do Cristo, nós precisamos procurar nos santificar, precisamos uma vida santa, corresponder ao esposo da igreja. Podemos pensar que mesmo no casal, uma pessoa quando está namorando, quer namorar, se apresenta da melhor forma possível para cativar o outro. E no namoro também procura fazer de tudo para cativar quando quer bem e ama a outra pessoa, para que aquela relação não seja passageira, mas que possa ser um relacionamento mais maduro, constituir uma família. E então depois o esposo, a esposa convivendo uns com o outro, como é belo que cada um procure ser o melhor que pode ser para fazer também o outro feliz. E um casal belo, a gente pode dizer, belo de diversas formas, tanto por fora como por dentro, quando se amam, né? Quando a gente vê assim, que coisa bela, o amor deste casal, puxando a sardinha para o nosso lado aqui, meu pai e minha mãe se amavam, tinham um amor muito grande um pelo outro,
A tal ponto que a minha irmã Alba, quando era pequena, né, mamãe relembra esse fato, minha mãe disse que a Alba olhava para eles dois, pequena já, e dizia: como é lindo o amor de vocês dois. Eu amo o amor de vocês, não é? É belo a gente ver. Quando ela tinha uns 12 anos, então, como assim os filhos verem que os pais se amam um ao outro, que beleza, que testemunho, que exemplo. Um filho pode ter uma filha do próprio lar, mas também nós, na nossa vida com a igreja, era para que as pessoas também pudessem dizer: poxa, como é lindo esse seu amor por nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a gente sabe que o amor de nosso Senhor por nós é profundo, e é isso que todas essas coisas que São Paulo indica, nós podemos ver de uma forma muito profunda no exemplo de Santa Rosa de Lima. Santa Rosa de Lima, padroeira da nossa América Latina, que está tão sofrida. Nossa América Latina que vive procurando encontrar os caminhos, não é? Para dos seus povos, da sua caminhada. E quanta coisa que é transmitida ou que se existe na nossa América Latina, que nós podemos colocar uma interrogação se de fato esses aqui são os caminhos de Deus para os povos da América Latina. Eu, como fui professor de filosofia, não é? E estudava certas situações da América Latina e do marxismo. Tinha um grande pensador marxista, o Steven Mesaros, que ele dizia que o futuro do socialismo, depois lá da queda do Muro de Berlim, que aquele negócio foi abaixo porque o povo não suportava aquilo ali, não é? Estava havendo um êxodo tremendo, o pessoal não deixava tudo para trás. Quem podia fugir, deixava tudo para trás lá do leste europeu, para poder ir para o outro lado da Europa. Então, na queda, na desestruturação do socialismo e do comunismo, o Steven Mesaros foi dizer que o futuro do socialismo era aqui na América Latina, ou o socialismo ou a barbárie. Então, os socialistas, os comunistas, eles olharam muito aqui a nossa região, nossos continentes, como um laboratório para poder promover o socialismo. Fizeram até essa organização aí do Fórum de São Paulo para promover o comunismo, articular o comunismo politicamente nos nossos países. Mas nós podemos ver se de fato, se é o socialismo ou a barbárie, ou se o socialismo nos leva a uma barbárie, como nós estamos localizando lá em Cuba. O povo não suporta mais aquela ditadura que ali está, não é? E o pessoal matando, a polícia, o pessoal do governo, matando mesmo, a sangue frio, o povo no meio da rua. Fecharam as internets lá para que o resto do mundo não veja o que está acontecendo de injusto naquilo ali. E como Cuba foi vendida como uma mentira para nós aqui na América Latina, as faculdades, as universidades, todo mundo paparicando Cuba, bajulando Cuba, mas só não iam morar em Cuba. Cuba era ótimo para fazer turismo lá. Mas os que tanto defendem o socialismo, e depois, quando saiu do país, iam para a Europa, para a Inglaterra, não é? Tem um pessoal que eu não posso dizer nada, me permita, viu, Rosane? Não é você. Mas eu tenho uns antigos amigos lá na Inglaterra que, quando digo qualquer coisa de comunismo, eles faltam me engolir vivo. Mas eles não foram morar em Cuba, foram morar em Londres, foram morar na Inglaterra, não é? Como também vão lá para os Estados Unidos, vão para Paris, não vão morar em Cuba. É tão belo, né? Aquilo ali para os outros. Como nós tivemos também na Nicarágua há pouco tempo, 2, 3 anos, o pessoal não suportando mais aquela ditadura sandinista, o povo foi reclamar. Qual foi a resposta que eles tiveram? Foi uma resposta de tiros, matando a sangue frio a população que não suportava mais aquela situação. É o que nós temos na Venezuela. Outra situação de tentativa de implantação de socialismo. Basta ver aquela massa de gente que a gente via na televisão, que foram para o meio da multidão, não suportava mais aquilo ali, mas atiraram também na população.
disseram tomar as eleições, fraudar as eleições lá, não é? E deixar aquele lá que está no poder, lá no poder. Mas não, foi eleito. Eleições fraudadas para justificar uma coisa inviável. E a Venezuela chegou à barbárie. Não é? Estamos vendo essa situação acompanhando também na Argentina, e o pessoal do Fórum de São Paulo, direto aqui no país, não é? Se articulando para implantar o comunismo mesmo entre nós. Agora mesmo nós estamos acompanhando a situação dos talibãs lá no Afeganistão, que é muito sofrido. Quem foi que recebeu agora apoio dos talibãs? Quem foi que recebeu? Quem foi que deu? Foi a China. Os líderes talibãs foram lá para a China receber apoio da China. Quer dizer que a China dá apoio para aquele tipo de coisa? E é esse país que está querendo assaltar e tomar as riquezas do nosso país, e que fica todo mundo assim, né, à toa, sem perceber o que está acontecendo, utilizando politicamente essa situação de pandemia, de Covid, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, para tomar as riquezas dos países. Lá na Inglaterra, estou sabendo, várias escolas inglesas que passaram para a mão de comunista. Na Itália, várias redes de restaurante passaram para o pessoal da China. E aqui há quanto tempo que nós estamos nessa situação? Então, a América Latina está passando por uma situação muito decisiva na sua caminhada. Quiseram e querem fazer da América Latina um laboratório, na verdade, de uma barbárie para uma barbárie, que a gente sabe que isso não vai ter futuro. O futuro que esse pessoal quer para o nosso país, para essas indicações que querem fazer, é o que está acontecendo lá em Cuba. Uma situação de miséria, porque o comunismo é isso, na verdade, faz os pobres tudo ser igual, na miséria, não é? Essa situação que está dada, e que nós precisamos pedir e orar muito pelo nosso país. Eu gosto da comunidade Hesed, que diz sobre as aparições de Nossa Senhora lá em Pesqueira, que diz que se o nosso país não se converter e rezar, nós teremos 3 grandes castigos, não é? E nós precisamos sim orar pelo nosso país, ter a conversão do nosso país, lutar, buscar que de fato, né, a América Latina, nossos países da América Latina, possamos de fato ser verdadeiros cristãos, respeitar a Deus, respeitar o semelhante e não se deixar levar por ideologias que são tudo na base de mentira. Porque nós estamos, não é, fartos de mentiras que nós vamos acompanhando aí direto. E nós precisamos ter esse discernimento. Então nós pedimos sim a Santa Rosa de Lima, nessa situação tão crítica, que quiserem e fazem da América Latina a tentativa de resposta para o socialismo, que nós possamos dar resposta para o socialismo. Não serviu nos outros lugares que foram implementados, não serviu para a Europa e não serve também para a gente. Santa Rosa de Lima, nos abençoe e nos ajude e nos socorra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.